Nessa aula, nós vamos trabalhar com controle de acesso às páginas utilizando o Spring Security. Primeiro passo, pessoal, nós precisamos de adicionar a dependência do Spring ao nosso projeto. Então, no meu arquivo POM, quando eu construí o projeto, utilizando o Spring.start, eu já incluí essa dependência, porém eu havia comentado porque, caso contrário, ele pediria autenticação para acessar qualquer página, por padrão, tá? Então, nesse momento, eu vou descomentar essas linhas de código, vou salvar meu projeto, consequentemente, ele vai incluir a dependência no projetinho, tá? Então, beleza, feito isso daqui, próximo passo, nós vamos incluir uma classe de configuração do Spring. Eu já trouxe essa classe previamente implementada, nós vamos adicionar no projeto e fazer algumas configurações. Então vocês podem criar essa classe no projeto de vocês e incluir esses códigos que eu vou disponibilizar. A classe que eu vou utilizar é essa Basic Configuration. Então, eu vou copiar essa classe e nós vamos adicionar dentro do pacote raiz da nossa aplicação. No meu caso, na condev.loja. Então, estamos aqui, Basic Configuration. Essa classe, pessoal, o que ela tem de diferente? Então, vocês podem criar uma classe normal e adicionar as importações. Adicionar as notações, Configuration, e essa Enable Web Configuration, e depois adicionar o restante desses códigos. O que nós temos aqui? Nós precisamos de observar. Primeiro, nós temos a definição de alguns usuários em memória. Essas definições de usuário em memória, nós utilizamos mais a nível de testes. Então, quando eu estou iniciando o meu projeto, eu quero adicionar ali uma autenticação bem básica, então eu defino alguns usuários em memória. Nesse caso, eu estou definindo o nome de usuário user com a senha 123, tá? E o papel desse usuário é user. Estou definindo um outro usuário admin com a senha admin e o papel é admin e user. Então, esse admin ele tem acesso, ou ele tem os papéis user e admin. Beleza, pessoal? Essa é uma das formas de definir usuários no nosso sistema. Por hora, então, nós não vamos utilizar isso daqui, essa definição em memória, porque nós já temos o cadastro de funcionário implementado, nós já temos o cadastro de papel implementado e também nós já temos a definição das permissões dos usuários implementada. Então, nós vamos comentar esse trecho de código e o que nós vamos utilizar é a busca de usuários no banco de dados. Então, eu utilizo esse JDBC Authentication e eu passo um data source. Esse data source é uma declaração que eu fiz no topo da minha classe, que ele passa a conexão. Então, através desse data source, eu consigo fazer uma consulta no banco de dados para verificar se aquele usuário que está tentando logar, ele possui as credenciais no banco, certo? Nós vamos ter que fazer algumas alteraçõezinhas no nosso formulário do funcionário, porque por enquanto, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui a classe de modelo do funcionário. Eu tenho os atributos nome, salário, data de entrada, data de saída, cargo, cidade, número, bairro, tá? Eu não tenho algum atributo legal para me definir como nome de usuário. Eu também preciso de uma senha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um e-mail que vai servir como o nome de usuário também, e eu vou adicionar um outro atributo, senha. Beleza? Vamos criar os getters e setters para o e-mail e para a senha. A senha eu não vou adicionar no... Não, vamos adicionar lá no nosso cadastro, tá? O correto é
na prática, não adiciono a senha lá e depois eu faço um recuperar senha. Então o funcionário, ele por meio de uma tela, ele vai recuperar a senha e a senha é mandada direto para o e-mail dele. Mas por hora, como nós não vamos implementar essa funcionalidade, vamos colocar um campo de senha na nossa tela. Então lá no funcionário, no cadastro, eu vou adicionar mais 2 atributos. Vamos aproveitar aqui esse último form row. Vou copiar esse trecho inteiro de código. E aqui vai ser o e-mail. O name e-mail. E o outro vai ser a senha. Não vou colocar uma máscara. O ID vai ser senha. Esse label vai ser para a senha. E o name, senha. Ok, então adicionamos esses 2 atributos. Voltando lá para o Basic Configuration, nós temos que fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos utilizar uma encriptação para nossa senha. Então, no momento de salvar o funcionário, eu tenho que pegar aquela senha que está a texto puro e eu tenho que encriptar ela. Então, vamos lá no nosso controle de funcionário. E antes de salvar o funcionário, nós vamos fazer o seguinte: funcionário.set senha new decrypt password encode.encode. O que eu vou encriptar? A senha do funcionário. Aqui só tem que tomar cuidado, pessoal, no momento que vocês estiverem alterando um determinado funcionário. Se for alterar o funcionário, tem que alterar a senha dele, senão ele vai encriptar uma senha encriptada. Então, jamais que o usuário vai saber a senha dele, tá? Então, é uma deficiência do sistema, isso é óbvio. Porém, como eu disse, o correto seria implementar uma funcionalidade de recuperar senha. Mas, por hora, vamos deixar desse jeito. Então, voltando para a nossa classe de configuração, aqui vamos primeiro verificar o nosso select de consulta do usuário, para validar o usuário. Então, e-mail, eu vou nomear para username, a senha, vou nomear para password, e esse as enable, porque o Spring ele espera um atributo enable para verificar se o usuário que está logando ele está ativo ou inativo. Então, nós vamos utilizar esse enable como como se ele estivesse ativo da tabela funcionário, onde o e-mail igual ao que vai vir da tela, certo? E depois as permissões desse funcionário. Então, do funcionário, pego o e-mail as username, o papel vai ser o nome, vou nomear para authority, de permissões. Eu acho que não é permissões funcionário. Deixa eu só abrir a classe permissões, ver o que nós definimos para o nome da tabela. Então, para o nome da tabela, nós definimos somente permissões. Então, voltando lá, somente permissões. Inner join funcionário on funcionário.id é igual a permissões funcionário, é só permissões ponto funcionário, beleza, aqui permissões, beleza, funcionário.email igual tal. Beleza, pessoal, então essa segunda consulta ela vai retornar todas as permissões de um funcionário. Se vocês quiserem ter certeza que essa consulta ela está funcionando, está retornando alguma coisa, pode copiar ela, jogar lá no phpMyAdmin e executar a consulta e verificar o resultado.
O próximo método que nós temos que alterar esse configure, que ele recebe também esse objeto HTTP, e aqui uma das coisas que nós temos que fazer, desabilitar esse CSRF, e nós vamos fazer o seguinte, vamos adicionar algumas configurações. Então vamos fazer o seguinte, povo, eu vou remover isso daqui, que está permitindo para todos acessar a página de cadastro da entrada, e vamos deixar a seguinte regra. Por enquanto, vamos deixar a seguinte regra. Para a pessoa acessar a entrada de produtos, não só o listar, mas tudo que tiver dentro da URL, administrativo, entrada, alguma coisa. Então, se ele tentar acessar a URL, administrativo, entrada, cadastrar, administrativo, entrada, listar, a pessoa tem que ter uma regra, ou ele tem que ter um papel, vendedor ou gerente, certo? Então, para acessar qualquer coisa da URL entrada, ele tem que ter um desses papéis. Vamos definir também o form de login. Então, o formulário de login vai estar em /login. Então, nós temos que incluir na raiz da nossa aplicação, aqui em templates, o formulário de login. A gente permite para todo mundo. Vamos definir também uma URL de logout. Então, assim que fizer o logout, vai ser encaminhado para /administrativo. Então, a gente encaminha para a página principal do administrativo. E acesso não permitido, caso o usuário tentar acessar alguma coisa que ele não tem permissão, a gente encaminha para essa URL /negado. E lá nesse /negado a gente executa alguma ação. Só para a gente fazer alguns testes, vamos deixar como a entrada de produto só pode ser acessada por gerente, ponto. Então, só gerente pode acessar essa entrada de produtos. Agora, vamos adicionar a nossa página de login. Eu tenho uma página de login ridícula aqui, mas por hora vamos aproveitar ela. Resource, templates, login, e eu tenho também uma página de negado. Vou copiar esses dois arquivos e vou adicionar na raiz do meu projeto. Então tá lá a minha página de login, beleza? Username, password e entrar. Esse rename eu vou remover por hora. Então é uma página HTML simples que eu tenho um formulário com 2 campos e um botão. E eu tenho também minha página de negado. Essa página ela vai ser exibida caso o usuário tente acessar alguma página que ele não tem permissão. Então, nesse caso, seria a seguinte situação. Um usuário cadastrado com a permissão de funcionário, se ele tentar acessar algum item da entrada, ele não vai conseguir. Por quê? Somente gerente que pode acessar essa página. Então, ele vai ser encaminhado para essa página de acesso não permitido. E aqui ele pode sair da aplicação para tentar logar novamente, tá? Então, eu adiciono para essa URL logout. Mudando para essa URL logout, automaticamente o Spring já vai remover o usuário da sessão. Ele já vai sair da aplicação. Beleza, então o próximo passo, pessoal, vamos implementar a página, a classe de logout, só para responder a essa URL. Então, a pessoa tentar acessar um logout, eu vou mandar para esse... logout não, desculpa.
esse barra negado, eu vou mandar para esse negado.html. Então eu vou implementar aqui um controle. Vou pegar aqui vamos pegar um cidade controle, bem na preguiça mesmo, né? Então, negado controle. Esse negado controle ele não vai ter praticamente nada. Então eu vou apagar a maioria dos métodos dele. Então, quando a pessoa tentar acessar uma página não permitida, ele vai levar para o negado. E esse negado ele vai retornar a página barra negado. Só conferir aqui. Então é a página barra negado, certo? Então só para reforçar, se a pessoa tentar acessar alguma página que ele não tem permissão, o sistema vai encaminhar para essa URL barra negado. Essa URL vai ser interceptada aqui por esse método, e esse método vai encaminhar para o barra negado, que é essa página negado.html. Aqui ele vai ter a mensagem de acesso não permitido e ele vai ter a opção de sair da aplicação. Então vamos testar o nosso sistema e ver qual é o resultado que nós temos até esse momento. Eu vou parar o servidor e eu vou startar novamente. Startado, vamos acessar o administrativo, beleza, acessou, normalzinho, porém a restrição que nós definimos é somente quando o usuário for acessar a URL entrada. Então vamos acessar aqui o entrada. Independente se, olha só, nós temos no canto inferior aqui é exibida a URL, então temos lá administrativo entrada cadastrar e administrativo entrada listar. Então qualquer uma dessas URLs ele precisa de fazer o login. Então ele não achou a página de login, ou ele não achou uma URL para login. Vamos lá. Então temos que pegar esse controle aqui do negado e vamos fazer também um login controle. Login controle. Então quando nós tivermos um barra login, nós vamos mandar para login. Só esperar ele carregar, carregou. Vamos voltar lá no administrativo, tentar acessar a entrada novamente. Beleza, então ele redirecionou para o barra login e aqui nós precisamos de fazer o login. Só que eu não tenho nenhum funcionário cadastrado ainda com e-mail certinho. Então eu vou lá no cadastro de funcionário, eu vou na lista de funcionário, eu vou editar esse Antônio. E aqui vamos definir um e-mail para o Antônio, que vai ser antonio@gmail.com e a senha dele vai ser 123. Alterar o type lá para password, para não exibir a senha. Por enquanto vamos deixar assim. Vamos salvar. E agora vamos tentar... vamos fazer o seguinte, vamos olhar os papéis. Eu tenho aqui o papel gerente. Vamos conceder a permissão de gerente para o Antônio. Então, a lista de permissões, listar. Então, o Antônio ele já está como gerente, então ele já pode acessar a página de cadastrar a entrada de produtos. Então, vamos lá. Cadastrar, vamos acessar como antonio@gmail.com, a senha 123. Entrar.
acesso não permitido. O que nós fizemos de errado? Então vamos sair. O logout, ele deveria ter mandado lá para o administrativo. Vamos tentar acessar novamente. Vamos ver se ele fez o logout pelo menos. Então ele não fez o logout. Vamos conferir aqui a permissão do Antônio. Então, o Antônio, gerente. Vamos conferir se esse nome está igualzinho lá do nosso arquivo de configuração. Gerente, beleza. Barra logout. Deixa eu só tentar acessar esse barra logout. Tentar acessar o cadastrar, beleza. Então, por hora, para fazer o logout, vamos digitar na URL barra logout. Ou vamos fazer o seguinte, vamos alterar aquele arquivo do negado. Esse sair, ele vai ter que redirecionar para o barra logout. Vamos ver se vai dar certo. Então, vamos tentar acessar o cadastrar, vamos fazer o login novamente, 1, 2, 3, vamos tentar sair, beleza. Agora ele direcionou para o contexto da aplicação barra logout. Tentar acessar novamente, ele pediu para fazer o login. Tentar logar de novo e ele está dando ainda acesso não permitido, tá? Agora que nós temos que corrigir esse erro. Então, voltando para a nossa aplicação, vamos conferir o nosso arquivo de nosso Basic Configuration. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou verificar se essa consulta que retorna as permissões está correta. Então, dar um Ctrl C aqui. Eu vou abrir o phpMyAdmin. No nosso banco loja, eu vou executar essa consulta, onde o e-mail é antonio@gmail.com. Go. Então ele está retornando o papel gerente. Então aparentemente assim, a nossa consulta está correta. Então para o Antônio ele retorna o papel de gerente. Então provavelmente nós temos algum erro nessas regras. Entrada barra asterisco gerente. Estou logando como Antônio, beleza. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Essa aula eu vou encerrar por aqui. E eu inicio uma outra aula para nós corrigirmos esse erro, só para não ficar tão longa. Então, enquanto isso, eu dou uma analisada aqui no código para ver qual que é o erro. E eu já volto com a outra aula para nós finalizarmos. Beleza? Até a próxima.